Fala, investidores, como é que vocês estão? Como sempre, né, tomando um cafezinho, pega o seu café aí que essa conversa aqui vai ser de extrema importância, tá? Provavelmente esse vai ser o vídeo mais importante do canal, principalmente porque, infelizmente, eu vou ter que argumentar contra um outro vídeo de um grande influencer aí, que cresceu bastante nos últimos meses aqui na plataforma do YouTube. Recentemente, nosso querido amigo Bruno Won, tem um canal aí já com 396 mil inscritos, soltou um vídeo com o seguinte título: tire o seu dinheiro das contas digitais, da Nubank, da C6, do Banco Inter e me agradeça depois. Esse foi um dia atrás, já tem aí 107 mil views. É óbvio, porque quando você faz assim um título bem chamativo, fazendo parecer, né, que existe um erro aí, você deixar seu dinheiro na Nubank, seu dinheiro na C6 Bank, realmente chama muita atenção. E eu quero comentar sobre o que foi dito nesse vídeo para te mostrar as minhas conclusões a respeito disso. E por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso porque um seguidor meu assistiu o vídeo e me perguntou: Léo, mas isso aí é realmente verdade? É realmente isso que eu preciso fazer? Eu tenho dinheiro investido aqui na Nubank, né? Esse meu seguidor abriu o jogo comigo, falou que tem mais de 80 mil reais investidos ali na Nubank e ele quer saber se realmente ele tá perdendo dinheiro por deixar, né, o seu dinheiro na Nubank. E aí eu preparei um vídeo aqui super produzido para vocês, nunca tinha feito isso. Inclusive eu quero que vocês me digam aí nos comentários depois se você gostou desse tipo de modelo de vídeo, tá? Onde eu preparei alguns slides aqui para poder ficar a tela mais limpa para vocês, para que vocês consigam concentrar mais no vídeo, beleza? Então vamos lá. Até que ponto, né, tirar o seu dinheiro das contas digitais, ou do que ele quis dizer, né, do que o Bruno Won quis dizer, da renda fixa, pode ser vantajoso para você? A argumentação do vídeo do Bruno Won foi inclusive baseada em fatos, né? Ele falou que ele tinha 20 mil reais guardados e vendeu o carro dele, mais 20 mil reais, ele ficou com 40 mil reais. Daí ele colocou 20 mil reais na conta da Nubank e colocou 20 mil reais investidos na bolsa de valor, lá na renda variável, né? E aí ele comparou a evolução do patrimônio, tanto da renda fixa ali da Nubank, quanto da renda variável nos últimos anos, né? E ele viu que a renda variável subiu muito mais do que a renda fixa e por isso ele te recomenda e fala para ti que se você deixar o seu dinheiro na Nubank ou na C6 Bank ou no Banco Inter, em qualquer lugar que seja renda fixa, você vai estar perdendo dinheiro. Bom, primeira coisa, eu quero lembrar e deixar isso bem claro para vocês. A minha intenção não é em nenhum momento causar intriga com o Bruno Won, tá? Eu respeito ele, inclusive ele é muito maior do que eu. E se ele é maior do que eu, provavelmente ele é um educador financeiro melhor do que eu, pelo menos por enquanto, né? Mas eu preciso trazer a minha opinião aqui, porque não concordo com o Bruno Won e em nenhum momento isso aqui é para tentar criticar ele, é só para defender o meu ponto de vista e a gente funcionar realmente como educadores financeiros, né? Ele fala de lá a opinião dele, eu falo de cá e a gente vai ensinando todo mundo que assiste os meus vídeos, os vídeos dele. Pra gente fazer uma simulação, a gente precisa de algumas regras, né? Não dá pra gente pegar e fazer uma simulação em curto período de tempo e achar que isso vai se repetir pro longo período, né? Inclusive o próprio Bruno Won diz que para ele faz muito sentido ele investir no longo prazo e que inclusive para mim também faz muito sentido investir no longo prazo para conquistar a nossa liberdade financeira. Então a simulação tem que ser feita no longo prazo também. Eu não posso usar um exemplo dos últimos 2, 3 anos e achar que isso vai repetir pro resto da vida. Eu tenho que pegar, já que eu quero usar um exemplo para o longo prazo, 10, 15, 20 anos, eu tenho que pegar um backtest de 10, 15, 20 anos também. Então eu coloquei aqui, vou refazer uma simulação praticamente do mesmo jeito que o Bruno Won fez, tá? Só que eu vou colocar essas regrinhas aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai usar um valor fixo de 20 mil reais e de aporte único, para poder seguir o mesmo exemplo do Bruno Won. Ele colocou 20 mil de aporte único lá na Nubank e colocou 20 mil de aporte fixo ali na renda variável também. E depois comparou os resultados, né? A gente vai fazer uma simulação de 20 anos de duração, tá? 20 anos. Porque a gente precisa do backtest de longo tempo, né? O que aconteceu agora, nos últimos anos? Teve muita coisa que balançou a Bolsa de Valores, teve vários circuit breaks na Bolsa de Valores, então você pode ter entrado ali no momento em que a Bolsa estava 60 mil pontos e agora já está 100 mil, ou seja, uma grande valorização na renda variável, mas isso não vai acontecer sempre. Então a gente tem que pegar um longo período de tempo. E aí a gente vai comparar o rendimento médio anual do CDI, que é o que ele está usando para poder usar essa comparação, para fazer essa simulação, né? 100% do CDI ali, investindo no Nubank, no C6 Bank, no Banco Inter. E vamos também fazer e comparar o rendimento médio anual do IBOV, que seria a média das 92 melhores empresas da Bolsa de Valores, tá?
Por que que aqui a gente tem que comparar a média, né? Porque não dá também para eu fazer uma comparação desse tipo, pegar 100% CDI e comparar com a melhor empresa da bolsa. Então eu teria que, para me fazer essa comparação, eu até poderia pegar a melhor empresa da bolsa, mas eu também deveria pegar o melhor investimento em renda fixa. O CDI, o Tesouro Selic, ele é a média da renda fixa de rentabilidade. Existem créditos privados que pagam mais de 13,65% ao ano. Então não dá para mim comparar um índice, que no caso seria o CDI, com empresas escolhidas a stock picking, né, que é aquela que você escolhe mesmo. Então a gente tem que comparar índice com índice, tá? Já é errado a gente comparar CDI com IBOV, já é errado, porque os dois têm objetivos diferentes, são ativos totalmente diferentes, não dá pra gente comparar a rentabilidade dos dois. O objetivo deles está na sua carteira é diferente em cada um, mas a gente vai abrir mão aqui para cunho didático e vamos fazer essa comparação para vocês, beleza? Então eu peguei aqui, ó, nessa fonte aí do Brasil Indicadores, você pode entrar nesse site aí, você vai conseguir pegar vários indicadores lá. E eu peguei aqui, ó, desde 2002, né, a rentabilidade do CDI, isso aqui é mensalmente, né, então janeiro, fevereiro, março até dezembro, no ano deu 19,11% e fui puxando isso aqui até 2022, tá? Não vamos usar 2023, porque o ano ainda nem acabou, né, não dá pra gente fazer essa simulação ainda. Mas pegamos aí esses 21 anos, né, para poder fazer essa simulação, de 2002 a 2022. Se a gente pegar aqui e fizer a média dessa rentabilidade do CDI, pasmem, mas o Brasil é chamado de o país dos rentistas. Por quê? Porque todo mundo prefere deixar o seu dinheiro na renda fixa aqui. Isso acontece porque a taxa básica de juros do Brasil é muito alta. Mas vamos lá, vamos seguir com o raciocínio aqui. O rendimento médio do CDI, se a gente calcular a média aqui desses anos, foi de 11,64% ao ano. 11,64% ao ano. Então, se a gente fizer um aporte inicial de 20 mil, né? Vamos supor que a gente vendeu o carro do Bruno On e colocou lá 20 mil reais em 2002. Quanto que a gente teria o total investido, quanto que isso teria se transformado em 2022? Teria se transformado aí em 180 mil reais, né? Aqui então com um juros de 11,6, tá? A gente tem um rendimento médio mensal de 0,92, o aporte inicial lá de 20 mil reais, depois a gente não colocou mais nada por mês, esperamos aí 20 anos e deu aí 180 mil reais, tá? E aí, agora a gente tem que ver o quanto que isso renderia na Bolsa de Valores, né? No índice do Ibovespa, pra gente ver se realmente faz tanto sentido assim o que o Bruno On falou. Olha só, eu peguei aqui a rentabilidade da bolsa do Ibov, né? Isso a fonte aqui foi Economática, tá? Um grande site aí de consolidação de dados. Olha só a rentabilidade do Ibovespa, do Ibov desde 1968, tá? A gente pegou aqui, ó, eu peguei aqui desde 2002 pra gente fazer uma comparação justa, né? Então aqui desde 2002 até 2022. E aí faltou aqui, ó, nessa fonte da Economática, 2018 até 2022, tá? Então, esses 2018 até 2022 eu fiz uma outra coleta de dados. Mas se a gente pegar aqui essa média de dados aqui, mais essa média de dados aqui, que em 2018 a bolsa subiu 15%, em 2019 a bolsa subiu 31%, 2020 2,92%, 2021 caiu quase 12%, em 2022 subiu 4,69%. Se a gente juntar todos esses dados aqui, né, você pode perceber que desde 2002 a bolsa ficou negativa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos ela ficou negativa, né? Mais esse ano de 2022, então em 20 anos, 9 anos a bolsa ficou negativa. E depois nos outros 11 anos ela ficou positiva, em alguns anos subiu bastante, 83%, 85%. Então qual foi a média dessa rentabilidade aqui? A média dessa rentabilidade do Ibov, tá? E surpreenda-se agora, né? Foi de 9,54% ao ano. É isso mesmo, menos do que a renda fixa. Então se você investiu só no Ibov, comprando ali um BOVA 11, e investiu só lá na Nubank, a Nubank iria render mais. A Nubank rendeu, como eu mostrei para vocês, 180 mil no final de 2022. E aqui, no final de 2022, a gente teria investindo no Ibov 123 mil reais só, né? Quase 60 mil reais a menos, né? Então, o que a gente chega nessa conclusão? Primeira coisa, nem sempre a Bolsa de Valores, nem sempre o Ibov vai sair melhor do que o CDI.
A gente está agora, nesse ano, com o CDI saindo muito melhor do que o Ibov. Se a gente for comparar a média, nos últimos 20 anos, valeu mais a pena você deixar sim o seu dinheiro na Nubank, ali no 100% do CDI, tá? Não tem nada de errado você deixar o seu dinheiro na Nubank, não tem nada de errado você deixar o seu dinheiro no C6 Bank, no Tesouro Selic, tá? Inclusive o Bruno On mostrou lá o patrimônio que ele tem investido, ele tem cerca de 530 mil investido, e desses 530 mil ele tem só 15 mil investido em renda fixa. Eu não sei em qual é o ativo que está investido esses 15 mil, mas seguindo, né, ensinamentos não meus, tá? Não meus. Eu também ensino isso, mas eu tirei isso de algum lugar. Eu tirei isso de Peter Lynch, de Howard Marks, de Warren Buffett, de vários grandes investidores americanos, de vários grandes nomes de investidores, né? Tenha sua carteira diversificada. E quando eu falo em diversificação, não é só entre ativos. Eu vou diversificar, então vou ter só ação, vou diversificar só em ação. Aí eu compro ação de energia, uma ação petrolífera, uma ação de café. Eu diversifico minha carteira. Não, você também tem que estar diversificado em classes. Você tem que estar diversificado em ações no exterior, em fundos imobiliários, ações, renda fixa, criptomoedas, porque isso historicamente te deu mais rentabilidade. Você não vai saber, presta atenção, você não vai saber quando é que a renda fixa vai render mais e quando é que o Ibov vai render mais. Você nunca vai saber isso. Então você tem que estar exposto aos dois. Você não vai saber se ano que vem o fundo imobiliário vai render mais do que o Ibov. Você não vai saber. Então qual que é a solução? Você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que você não sabe de tudo e que você não consegue prever o futuro. Você tem que estar exposto nos dois. Você tem que ter uma carteira diversificada. E tudo bem se você não gosta muito de caixa, se você não gosta muito de renda fixa. Mas ignorar a necessidade e o papel que ela tem na sua carteira, aí é algo contra os princípios dos investimentos, né? Então vamos às conclusões aqui. Quando você for fazer simulações, faça simulações realistas, tá? Faça simulações realistas e tente comparar índices. Não é certo ficar comparando índices de setores diferentes, né? De classes de ativos diferentes. Mas se for comparar, compare índices. Porque qual foi o erro na simulação do Bruno On? Ele comparou 100% do CDI com a alta rentabilidade da carteira de ações dele. Se ele tiver investido em Banco do Brasil, minha carteira está positiva em Banco do Brasil 60% nos últimos 12 meses. Então, é muito melhor do que renda fixa? Não dá para falar isso. Não dá para falar isso. São tipos de investimentos diferentes. Esse foi o principal erro na simulação do Bruno On. É lógico, é óbvio, inclusive está aqui no segundo ponto, que a renda variável tem que ser mais lucrativa. Isso é óbvio que tem que ser mais lucrativa. Por quê? Porque a renda variável, ela tem mais risco. E pelo triângulo dos investimentos, né? Qualquer livro de investimento que você abrir, vai estar isso aqui, ó. O triângulo dos investimentos tem liquidez, você tem que olhar liquidez, risco e rentabilidade, tá? Não tem como você ter alta rentabilidade e correr baixo risco. Se existisse um investimento desse, todo mundo investiria ali, né? Eu quero render 20% e não correr risco nenhum. Não existe isso. Então, na renda variável, que você vai ter a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio muito mais do que na renda fixa, porque o objetivo da renda fixa não é multiplicar o seu patrimônio, né? Na renda variável, que tem esse objetivo, você consegue multiplicar 20, 30, 40, 60%, o seu patrimônio em um ano, mas, lógico, você vai correr muito mais risco, tá? Além de ter menos liquidez também, tá? Mas não vamos entrar nesse ponto aqui. Renda fixa, outro ponto, a renda fixa, ela tem objetivos diferentes da renda variável. E para ter uma carteira diversificada, você precisa ter ambos as classes de ativos na sua carteira. Qual que é o objetivo da renda fixa? Quem é meu aluno já sabe, né? Qual que é o objetivo da renda fixa? Esse café é bom demais, cara. Deus o livre. O objetivo da renda fixa é compor sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade. O objetivo da renda fixa não é ficar multiplicando seu dinheiro, não. Historicamente, nos últimos 20 anos, ela teria multiplicado mais do que o Ibov, né? Então a gente já consegue concordar aqui, através de dados, que você nunca vai conseguir prever se a renda fixa vai multiplicar o seu patrimônio mais do que o Ibov. Mas o objetivo principal da renda fixa é te conferir segurança. Porque quando você investe em 100% do CDI, quando você investe no Tesouro Selic, a única coisa fixa que tem ali é o seu valor investido. Então, se você investe R$1.000, ele não vai valer menos de R$1.000 nunca. Ele vai valer R$1.000 mais a valorizaçãozinha que todo mês vai acontecer. Já na renda variável, você pode investir R$1.000 e perder todo esse patrimônio. Olha o que aconteceu com a Oi, com a IRB, com o Magalu, com a Americanas,
né? Com Disney, com Amazon, tem muitos exemplos. E a Amazon, Disney, Netflix não são empresas ruins, né? Todo mundo usa Netflix. E por que caiu 60%, né? Renda variável, tem risco. Se você colocasse R$1.000 lá, você ia ter só 400. Então você precisa de renda fixa justamente para conferir esse grande objetivo da sua carteira, que é conferir segurança, diminuir a oscilação da sua carteira, conferir ali uma reserva de oportunidade. Agora que todas as empresas caíram, se o seu dinheiro tivesse tudo em ação, você não ia ter a oportunidade de comprar mais. Agora, se você tinha 50% em caixa, 50% em ação, um exemplo, você teria ali várias ações caindo e o seu caixa aqui subindo. Você poderia tirar e comprar mais barato. No longo prazo, a diversificação e o rebalanceamento da carteira vai te conferir ganhos muito maiores, né? Não dá para você comparar um curto intervalo de tempo e usar isso como regra para o resto da vida. E por último, aqui para a gente finalizar o vídeo, o conhecimento é muito premiado nos investimentos. Então, se você tem conhecimento, meu parceiro, para você investir na melhor renda fixa, nas melhores ações, né? O Ibov rendeu em média 9,54% ao ano, mas a carteira do canal rendeu 21%, 18%. Então é lógico que se você aprender a escolher as melhores ações, aprender a escolher as melhores rendas fixas, aprender a escolher os melhores créditos de renda fixa, né? Os melhores CRIs, os melhores CRAs, as melhores exposições na renda fixa, se você aprender a escolher os melhores fundos imobiliários, a sua rentabilidade vai ser muito acima da média. O conhecimento é muito premiado nos investimentos. Aprenda isso, tá? Decore isso, corra atrás de conhecimento. Não se prenda em simulações, principalmente não se prenda em simulações de curto período de tempo. Não se prenda em simulações, nem nessa simulação que eu fiz para você. Não se prenda nessas simulações. Faça suas próprias simulações. Aprenda como fazer simulações, aprenda como investir, porque só os investimentos que vai te dar a liberdade financeira. Beleza, Léo? Então, como é que você faz para investir o seu patrimônio? Você tem aí um pouquinho de dinheiro em renda fixa? Quem segue o canal já sabe, no último rumo ao 100k eu já mostrei quanto que eu tenho de disposição em renda fixa e que inclusive está grande parte na C6 Bank, tá? Não tenha medo de deixar o seu dinheiro lá no Bank, na C6 Bank, no Banco Inter. Tá tudo certo. Tudo certo. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Desculpe, me exaltei. Mas eu uso a metodologia Kraken, tá? A metodologia Kraken me diz o quanto de porcentagem que eu tenho que ter em cada classe de ativos e isso me ajuda a diversificar minha carteira muito bem, além de rebalancear minha carteira quando algum dessas classes de ativos saiu da sua capacidade máxima, né? Ou da capacidade mínima. E o K, que vem de caixa, né? O primeiro K do Kraken que vem de caixa é de 15 a 20% do meu patrimônio investido. Então, se eu tenho 100 mil reais investidos, de 15 a 20 mil vai estar lá em renda fixa. Então, é óbvio que eu tenho dinheiro em caixa, sempre vou ter o dinheiro em caixa, inclusive vou aumentando o meu caixa conforme o meu patrimônio for crescendo, até que vai chegar um ponto em que eu vou ter uma exposição muito maior em outras classes de ativos, porque minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade não vai precisar ser tão grande. Mas com toda certeza, presta atenção, vou chegar mais perto. Com toda certeza, renda fixa é necessária, tá? Escuta isso que eu tenho para te dizer, estude para tirar suas próprias conclusões. Até o próximo vídeo e deixa um comentário aqui se você concorda com o que eu disse, se você concorda com a simulação que durou mais tempo ou se você prefere ver pontos mínimos de uma linha que você nem sabe como foi traçada. Até mais, investidores, até o próximo vídeo.